Olá, seja muito bem-vindo ao Começo Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. A arte é uma forma do ser humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura, utilizando diferentes linguagens. Nosso convidado de hoje defende que a arte também pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. Ele nasceu em Caratinga e se descobriu artista ainda criança. Na adolescência fez aulas de pintura e mais tarde passou a ensinar as técnicas para outras pessoas. Hoje é graduado em artes visuais e filosofia, continua ministrando cursos de pintura e desenho e atua também na rede pública de ensino. Em sala de aula estimula os estudantes a se expressarem por meio das artes e já os levou à produção de um livro e até de um documentário. Depois do intervalo, você vai saber um pouco mais sobre esse nosso convidado de hoje. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco do Começo Conversa, um programa produzido pela UNEC TV, emissora mantida pela Fundação Educacional de Caratinga e retransmitido pelas TV Sistec e Supercanal TV, também disponibilizado pelas plataformas digitais. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje com o convidado, professor de artes Leonardo Xavier. Leonardo, seja muito bem-vindo aqui ao Começo Conversa. Eu que agradeço aí pelo convite. Prazer muito grande te receber aqui. Eu vou começar fazendo uma pergunta lá, porque me falaram que a fachada da sua casa tem pintura do Van Gogh e do Da Vinci, é isso mesmo? É verdade. Pega aí, e que quadros os dois tem lá? Mona Lisa do Da Vinci? Tudo começou com uma placa, estava faltando uma placa lá para direcionar as pessoas que lá se localiza o meu ateliê e eu ia até mandar fazer uma placa, mas depois eu pensei, por que não eu mesmo fazer essa placa? E aí eu tive a ideia de produzir um grafite lá, com algumas pinturas, algumas releituras, né? Uhum. E aí tem uma releitura lá da Noite Estrelada de Van Gogh. Bacana. E uma releitura da Mona Lisa, um estilo bem pop. Bacana. E o seu ateliê, então, funciona na sua casa? Funciona. Bacana. E aí nós estamos falando aí de Van Gogh, falando de Da Vinci, lembrando aqui da própria história do Van Gogh, né? Que é uma história incrível. Aliás, todos eles são uma história muito incrível, né? Mas Van Gogh me chama muita atenção, primeiro porque viveu pouco tempo, morreu com 37 anos, produziu pouco tempo, mas produziu muita coisa, né? Van Gogh morreu, tinha vendido uma tela, deixou 700 telas guardadas e produzidas mais naquele tempo meio que de loucura dele, né? E que vai ter o reconhecimento depois disso. Mas sabe-se pela história que começou a pintar desde cedo, Da Vinci também teve essa história de começar a pintar muito cedo. Como é que é a sua história com a pintura? Então, o meu contato com a pintura veio na minha adolescência, quando eu ingressei num curso de pintura ministrado pela professora Rosane Batista, hoje falecida, mas ela ministrava esse curso no SESI Minas, um curso de pintura a óleo sobre tela. Até então só tive um contato, antes disso, só com o desenho. Como na época não tinha nenhum curso de desenho para aprimorar, não tinha escola nenhuma de arte, nem em Caratinga, nem em região, a única escolinha de arte que tinha era da Rosane Batista, que era ministrada as técnicas de pintura a óleo. Em Caratinga mesmo? Em Caratinga mesmo. Então meu pai decidiu me matricular nesse curso, foi aonde que eu tive meu primeiro contato com a pintura. É porque você demonstrou interesse, seu pai te matriculou porque você falou que queria fazer pintura, com certeza. Sim, né? Na verdade, eu gostava muito do desenho. A pintura em si eu nem conhecia muito. E aí ele falou assim, vamos lá, quem sabe você se interessa por essa técnica aí, né? Você não domina, mas quem sabe você pode dominar alguma coisa e aprimorar, tendo essa base com o desenho. Bacana demais. Essa escolha agora, voltando lá na sua casa, na fachada da casa, essa escolha por Van Gogh e Da Vinci, foi aleatória? Não, você tem alguma relação aí do seu trabalho? Como você mesmo disse, a história do Van Gogh ela é fantástica, né? É uma história muito triste, né? Quem conhece Van Gogh, quem conhece a história do Van Gogh, sabe muito bem do que nós estamos falando. É uma história muito triste, foi um dos maiores artistas da história da arte, né? Pela simplicidade, pela genialidade, e foi considerado um louco, né? Mas eu gosto muito de falar dessa questão da loucura, porque um fato curioso que aconteceu quando eu estava produzindo essa releitura lá na fachada do meu ateliê, da minha casa. Olha só que coisa curiosa. Eu reproduzindo, né, fazendo uma releitura de um artista que foi considerado louco, e uma senhora estava passando na rua naquele momento,
Eu estava em cima da escada com uma lata de spray. Aí a senhora falou assim, nossa, ô moço... Você tá doido? Quase que ela falou isso, faltou pouco para ela dizer isso, mas eu acabei completando para ela o que ela estava com tanta vontade de dizer. Assim, a gente não pinta a casa desse jeito. Eu nunca vi uma casa pintada desse jeito, por que você está pintando essa casa desse jeito? Bacana. Aí eu pensei comigo e falei com ela, não sei nem que resposta que eu dou para ela, né? Ela queria fazer uma crítica, mas aí eu disse para ela, falei assim, minha senhora, é porque eu sou louco. Bacana. É porque eu sou louco. A senhora já viu alguma casa em toda a região de Caratinga com uma pintura dessa na fachada? Tem foto da casa aí? Tem, sim. Vamos ver se a gente consegue mostrar nessa câmera aqui. Vamos mostrar aqui para os telespectadores, para os internautas. Van Gogh está aí à esquerda na tela e a Mona Lisa está à direita. Pô, essa pintura na sua casa está lá. Sim. Bacana, né? Bacana demais, foi muito bom. E Mona Lisa interessante, né? Porque eu tive a oportunidade de ver o quadro no Louvre, em Paris, e realmente, assim, o quadro em si é genial, né? Mas você fica esperando, porque o Da Vinci também ele pintou a Santa Ceia, tem aquelas pinturas de Nossa Senhora, são quadros enormes, né? Muito grandes, e você fala, você vai esperando uma super tela, né? Mona Lisa é um quadro pequenininho, está lá no cantinho dele, mas realmente é um quadro diferente, né? E o interessante, né, você falar do tamanho da tela que a gente espera, por mais que ela é grandiosa, né, com todos os conteúdos que ela remeteu ao longo da história aí, mas essa grandiosidade a gente espera um quadro grande também na dimensão, né, e exatamente. Na verdade ele é pequeno. É uma tela pequena. Assim como outras obras de Van Gogh também, A Noite Estrelada também é pequena, né, os girassóis, uma sequência de quadros de girassóis também são muito pequenos, e outros artistas também, né. Se a gente for analisar também o surrealismo com Salvador Dalí, quadro pequenininho também, a persistência da memória, quadro verdade. Pequenininho, e é um dos quadros mais aclamados. E que às vezes é até mais difícil para o artista também colocar a ideia, né, num espaço menor. Né? Eu vejo essa dificuldade, né, nos trabalhos que eu faço de reprodução de fotografia. Muitas pessoas às vezes me contratam para poder reproduzir uma fotografia, seja no grafite, né, no preto e cinza, ou até mesmo na pintura. Eu já digo que se for trabalhos com dimensões muito pequenas, fica muito difícil fazer. Quanto menor a dimensão, a questão do espaço ali, você trabalhar textura, luz, sombra, em espaços menores, a dificuldade é muito maior. Bacana. Nós vamos falar muito de pintura também, muito ainda do seu trabalho de arte, mas eu queria falar um pouco também do seu trabalho como educador. Essa história de se tornar professor. Como é que é isso? Onde surgiu isso? Tem professor na família? Não tem nenhum professor na família. Eu tive a oportunidade, desde sempre, eu sempre tive comigo, né? Porque quando a gente começa a fazer o ensino médio, o adolescente ali já começa a traçar planos, que faculdade fazer, como fazer, né? Seja a condição que tem, ou né, explorar outros meios. E eu sempre tive comigo, eu nunca tive essa dúvida que os adolescentes têm hoje, que eu vejo, né, trabalhando direto com eles, essa dúvida de que curso fazer. Eu sempre tive comigo uma certeza de que eu sempre pensei que um dia eu vou fazer algo, se eu for fazer um curso superior, vai ter que ter ligação com a arte. Só que no meu tempo, as coisas eram um pouco mais difíceis, a faculdade era só federal, não tinha o Enem como é hoje, você faz uma prova e pode concorrer várias universidades, você tinha que escolher uma e fazer, e eu fiz a prova na época para a UFMG. Na verdade, eu nem ia fazer licenciatura em arte, porque a licenciatura é voltada para ministrar aulas de arte. Eu já estava pensando fazer um bacharelado. Bacharelado mesmo. Pensando, né, já tinha traçado planos, se eu conseguisse passar na prova, né, trabalhar com animação, que está relacionado à coisa do fazer artístico ali, mais constante ali. Mas acabou que eu não passei e apareceu outras situações que me interromperam o meu sonho, mas ao longo da minha história aí, graças à tecnologia, né, à acessibilidade das pessoas na universidade, consegui a oportunidade de fazer uma licenciatura em EAD. Tive muita dificuldade, porque tinha muito tempo que eu tinha parado de estudar, e fazer uma faculdade à distância é muito difícil, mas eu me dediquei muito. Inclusive, eu queria até ressaltar, porque as pessoas criticam muito o ensino à distância, mas eu vejo que o que importa ali, o que está presente ali, na verdade, é o empenho do aluno. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que fazem um curso
presencial e não tem o empenho que um aluno, né, faz no curso à distância. Não tem, na verdade, um modelo que seja melhor ou pior, né? Tem disciplina, você tem que ter bons professores, e você pode ter bons professores no EAD ou presencial, mas principalmente tem que ter um envolvimento, uma vontade muito grande do próprio aluno, né? Eu já dei aula presencial, já dei aula, nesse período de pandemia, dei aula no sistema online, né? Eu já vi aluno, por exemplo, presencial, que assiste a aula o ano inteiro e você vê que ele está aproveitando pouca coisa porque ele está indo ali para fazer qualquer coisa, menos estudar. E tem aluno que está no EAD e leva aquilo a sério mesmo. Então, você falou uma coisa interessante aí, porque tem esse preconceito mesmo com o EAD, que é uma grande bobagem, né? Você vai encontrar aluno bem e mal formado, tanto no EAD como no presencial. Isso vai depender muito de cada um. E no seu caso, que é arte, não tem nem jeito de fazer de conta, né? Porque ou você aprende ou não aprende, né? É verdade. Não dá para falar, eu sei. E isso me chamou muita atenção, porque eu fiquei muito à vontade com o curso. Então, eu aproveitei o máximo que eu pude do curso EAD. Tinha, né, os grupos de estudo, todas as aulas extras. Então, tudo que eu pude aproveitar, eu aproveitei. Mas essa descoberta mesmo, né? Como o meu sonho inicial seria ligado ao cinema de animação, né? Não foi interrompido, mas de certa forma eu me descobri na área da educação. Quando eu comecei a fazer a faculdade, no segundo período eu quis fazer um estágio por minha conta. Parece uma coisa até estranha, mas foi algo assim que partiu de mim, ter essa experiência antes do prazo, para mim ver se realmente... Você fala um estágio no curso de AD. No curso então, vamos falar disso, vamos fazer um rápido intervalo. A conversa está boa, o tempo passa rápido demais. Depois do intervalo você já volta falando dessa experiência sua prática que deve ter sido no seu curso de AD. Não sai daí, nós voltamos já já com o nosso bate-papo aqui com o Xavier, tá sensacional. De volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo o Leonardo Xavier, artista plástico e professor. E é sobre isso, a sua formação acadêmica, quem estava falando, terminou o primeiro bloco. Conta para nós aí como é que foi o estágio aí. Então, eu tomei iniciativa de fazer um estágio por minha conta, até porque o estágio ele se encontra nos últimos períodos da faculdade, mas eu decidi fazer um estágio por minha conta para me ter a certeza se realmente eu estava ingressando num curso, né, que ia me trazer uma satisfação profissional. Artes visuais. Artes visuais. E aí, o que aconteceu? Eu consegui, né, um trabalho na Escola Estadual Professor Joaquim Nunes, de fazer esse estágio. Foi durante uma semana, acompanhando um professor de arte, para me ver, né, como que estava muito fora desse universo escolar. Então, eu queria estar presente nesse universo, ver o que mudou do tempo que eu estudava, né, para mim ter a certeza que eu estou indo no caminho certo. E aí eu comecei a acompanhar uma professora nesse estágio, foi uma semana, a escola me autorizou a estar acompanhando ela. Eu entrei na sala e fiquei na última carteira só observando como que o professor se comportava perante a turma. Aí tem que fazer um parênteses rapidinho, você vai terminar de contar isso, só porque eu lembrei disso aqui agora, porque educação artística, isso teve na grade, na grade curricular, depois saiu, e na época, por exemplo, que eu fiz, professor, eles pega o professor de história que está com o tempo livre, vai lá dar arte para os meninos. Sim, aí, já que você pegou, né, pegando esse assunto aí, me faz lembrar da nossa, né, pioneira aí da arte e educação no Brasil, que é a Ana May Barbosa, foi a primeira, né, a fazer o doutorado em arte e educação, é uma referência nacional, e ela conta muito essa situação de como que desde os primórdios aí, as primeiras escolas de arte, né, pegaram essa didática meio que avassaladora, meio que desorientada, e deixar o aluno fazer artístico, mas deixar ele por conta. Qual fazer? Deixar ele solto. Deixa ele na bagunça dele aí, né? Igual você citou, educação física, joga a bola. Larga a bola para lá. Assim, né? Então, a educação, na época, ela tinha nomenclatura de educação artística, era bem assim. De lá para cá mudou muita coisa, mas ainda assim ainda tem muitos profissionais que continuam atuando com o mesmo método arcaico aí, né? De deixar o aluno livre. Mas o curioso é que... aí você está lá na sala de aula como espectador. Eu estava lá como espectador e isso aí me deixou um pouco apreensivo,
porque eu percebi que a turma estava meio que dispersa e em nenhum momento o professor conseguiu dominar e chamar a atenção dos alunos. Você falou, ai, aqui que eu vou entrar. Eu pensei nisso, pensei que isso realmente é o que eu quero. E aí foi o primeiro dia, foi o segundo dia. No terceiro dia, eu tive a oportunidade de falar um pouco da minha história como artista para os alunos. Para o professor. Para o professor. E aí o professor falou assim, Xavier, você não quer dar uma aula, não? Eu falei assim, que isso, rapaz? Eu estou começando a faculdade agora, tenho a minha experiência como artista, não tem condição, não tem didática para poder lecionar. Não, mas faz um teste. Fala um pouco dos alunos aí, da sua experiência como artista, quem sabe aí você trabalhar um pouco a história da arte, o conhecimento que você tem sobre. Você quer fazer um teste? Eu falei assim, eu quero essa oportunidade. Eu posso fazer isso? Ele, pode, eu vou ceder o meu espaço e você vai fazer aí, vai dar uma aula aí bem, bacana, bem, né, diversificada aí, mesmo sem ter experiência, só para você ter essa experiência. E aí eu agradeço ele por essa experiência, porque foi a partir dessa experiência que me deu um start. A turma estava toda desorganizada, menino jogando bolinha um no outro. E aí eu pensei comigo, eu vou adotar um método aqui que eu nem sei se vai dar certo, que eu não tinha estudado a disciplina didática ainda na faculdade, era mais para o final do curso. Eu vou adotar um método aqui, vamos ver se vai dar certo. E eu adotei um método que eu uso até hoje. Eu cheguei, fiquei na frente da classe, os alunos estavam, né, um conversando com o outro, outros em pé, outros andando. Eu fiquei simplesmente calado. Fiquei calado, esperei eles observar que tem uma pessoa lá na frente e que estava precisando de atenção. E aí eu percebi que um aluno começou a falar com o outro. Geralmente aqueles que sentam mais à frente são aqueles que, né, estão dispostos a prestar atenção na aula. E aí eles começaram, eles mesmos, chamar a atenção de um do outro. Tá vendo que o professor está lá na frente? Não. Lá, tem um rapaz ali, olha lá. Quem que é aquele rapaz que está ali? O rapaz está querendo falar lá, ó. Vamos escutar, vamos ver o que tem para falar. E assim eu percebi que um ou outro foi chamando a atenção e quando eu menos assustei, a turma já estava todo mundo caladinho e eu comecei a falar um pouco de arte, comecei a falar um pouco de experiência de como artista, de falar com eles o que eles têm como arte, o que eles esperam da arte, como que a arte está presente na vida deles, como que eles acham que ela está presente na vida deles. E aí foi um bate-papo muito interessante. Quando eu assustei, passou 50 minutos, só um bate-papo, só um diálogo, e eu achei aquilo encantador, que eu consegui dominar a turma sem experiência didática, e o professor também estava ali do lado, ficou encantado, falou assim, nossa, na próxima turma você não quer ir lá dar essa aula também? Não, eu achei muito interessante, isso daí eu gostei. E eu falei assim, posso? Pode. E assim eu fiz, durante esse dia, eu dei todas as aulas que ele tinha. Eu assumi o posto dele. Você foi uma experiência boa. Foi uma experiência incrível, porque foi ali que eu percebi, foi naquele momento que eu percebi que eu estava no lugar certo. E hoje eu posso dizer com toda a minha sinceridade que eu não me vejo em outro lugar a não ser sala de aula. Rapaz, é tão bom ouvir isso quando a gente ouve um professor falando isso, porque tanta desvalorização, né, do professor por todas as esferas governamentais, né? A própria sociedade, assim, você vai encontrar muita gente que não valoriza, de fato, essa profissão. Quando a gente acha um professor que fala, eu não poderia estar fazendo outra coisa na minha vida, a gente fala, esse mundo tem jeito, porque tem que passar pela educação, né? Tudo passa pela educação, pela importância da educação. Então, bacana, parabéns. Você está dando aula hoje em uma escola pública e numa privada. Sim. A pública qual que é? A pública é a Escola Estadual Monsenhor Rocha. Lá de Santa Bárbara. Santa Bárbara. Está num prédio novo, sim, foi inaugurado novo, recentemente pelo sim. Estado, bacana demais, é um prédio muito bonito. Lá eu trabalho como designado, né? Eu fui designado este ano, um ano letivo, um contrato durante o ano todo aí. Já tive a oportunidade de trabalhar em 2018 e 2019. Em 2019, né? Não tinha nem escola ainda. A escola estava alojada em garagens, casa paroquial, e hoje com a estrutura que tem, fica muito mais fácil, né, da gente poder estar trabalhando. É uma conquista, né, dos professores, de toda a comunidade. Tá, e na particular? Na rede privada, eu estou trabalhando no Genoma, no Colégio Genoma. E todos os dois você trabalha com artes? No Colégio Genoma, eu estou trabalhando com a disciplina de arte. No Monsenhor Rocha, na Escola Estadual Monsenhor Rocha, estou trabalhando com a disciplina de arte e filosofia com as turmas do EJA. Bacana. Filosofia, você tem formação em filosofia também. Sim. Né? Nós estamos aproximando já para mais um intervalo. Eu queria que a gente voltasse no terceiro bloco,
você já falando para nós, de que maneira, né, a sua formação em artes visuais e em filosofia, elas atuam na sua arte e como que a sua arte te influencia nas suas aulas. Beleza? Beleza. Vamos fazer um rápido intervalo, não sai daí, conversa muito interessante aqui com o artista plástico e professor Leonardo Xavier. Nós voltamos já já. Olá, estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar aí o final de conversa sensacional com Leonardo Xavier, ele que atua como professor de artes na rede pública e privada de ensino e é, claro, um artista sensacional. Leonardo, vamos lá. A gente estava falando sobre de que forma a sua formação, né, aí para a docência, ela atua na sua arte e de que maneira que a sua arte, em contrapartida também, ela atua no seu trabalho como professor. Se elas conversam ou se são coisas completamente separadas? Não, elas estão interligadas, elas estão entrelaçadas, né? Porque do mesmo jeito que a minha segunda graduação, que foi filosofia, o meu primeiro contato com ela foi em uma disciplina de filosofia na grade, que estava contida na grade de artes visuais. Uhum. Então, a filosofia me encantou, de tal forma que me fez conhecer um pouco mais desse campo de atuação, desse campo de conhecimento, desse campo de estudo, do que é realmente a filosofia. E, do mesmo jeito que a filosofia me encantou, a arte também me encanta, e do mesmo jeito que eu encanto os meus alunos. Eu gosto muito de uma fala da Ana May Barbosa, que ela fala que o professor ele não ensina arte, ele contamina. A arte, né, ela é contaminada. E essa contaminação, eu vejo que é um encantamento. Do mesmo jeito que eu fui encantado pela arte, encantado pela filosofia, eu vejo que eu tento encantar os meus alunos nesse campo de conhecimento que ela é, tanto a arte quanto a filosofia. Bacana, a sua fala é interessante, que até para a gente poder desmistificar um pouco essa questão de que você, por exemplo, é um artista da pintura, você pinta. Sim, artista visual. Aí fala, o cara é professor, então, de arte. Sabe que ele fica ensinando o pessoal a pintar o tempo todo? Quer dizer, a arte tem uma amplitude muito grande aí, né? Como é que você trabalha a arte na sala de aula? Isso, de certa forma, né, quando eu me apresento para os meus alunos, né, o primeiro dia de aula, eu sempre gosto de mencionar que eu sou artista plástico, também sou professor. Do mesmo jeito que eu me orgulho de ser professor, eu também me orgulho de ser artista. Só que sou um pouco assim de vaidade. Ah, artista plástico? Por que ele está falando que é artista plástico? Né? Ele está querendo aparecer. E não é. Esse orgulho que eu tenho de ser professor é o mesmo orgulho que eu tenho de ser artista plástico. Só que quando as pessoas conhecem o meu trabalho, isso meio que interfere nas aulas, porque, então nós vamos desenhar desse jeito, nós vamos pintar desse jeito, nós vamos aprender a desenhar, e não é bem assim. Uhum. Né? O que é tratado nas escolas é a questão cultural, né? É a questão da criatividade, o senso crítico através da arte, leitura de imagens. Então, história da arte, para compreender a arte é necessário compreender a história dela, né? A história e a arte, elas caminham juntas. Mas ligado, inclusive, a outros tipos de... dentro da própria arte, né? Ligado Sim, também à música. A gente trabalha as 4 linguagens, né? É arte, visuais, música, teatro e dança. Ah, bacana. E colocar isso para os alunos, né? Que a arte ela é muito vasta e é trabalhado nas escolas essas linguagens, é muito difícil, porque desde sempre foi trabalhado, igual a gente tinha mencionado, desde sempre foi trabalhado somente o desenho, somente a pintura, de forma bem reduzida, né? E aí, quando você chega hoje, a grade está bem trabalhada, né? Que você vai trabalhar todas as linguagens, que é a música, o teatro e a dança. Quando, por exemplo, você entra numa linguagem dessa, se for falar, por exemplo, de música, vai abrir um leque de informações, de campos de estudo, história da música, gêneros musicais, instrumentos musicais, a história da música no Brasil. Então, se a gente for trabalhar só a música de forma bem densa, você fica um ano inteiro só trabalhando música. Teatro, a história do teatro, né? A história do teatro no Brasil. Aí vai entrar, né, o cinema, vai entrar televisão, vai entrar outras coisas que estão relacionadas ao teatro. Então, a gente trabalha nas escolas essas linguagens, artes visuais, música, teatro e dança. Só que quando eles veem a minha habilidade como artista,
eles ficam me cobrando. Não vamos desenhar, não? Não vamos pintar, não? E aí fica meio difícil, né? Mas você trabalha alguma coisa com eles de pintura? Acaba O trabalhando. que acontece? Na rede pública é mais fácil de eu conseguir, né, fazer algo mais prático. É mais fácil, porque aí eu posso, dependendo da escola que eu estiver trabalhando, né, eles me dão liberdade para mim seguir o cronograma do Estado, né, que tem que ser seguido, mas trabalhar projetos paralelos, aonde que vai fazer uma combinância, juntando, né, uma exposição, alguma coisa que os próprios alunos fazem para poder criar uma exposição, interagir com os pais. Então, na privada eu sei que é mais complicado, porque a coisa é mais determinada. Sim, algo mais teórico, mais né? Teórico, até porque é o que é mais cobrado nos vestibulares. Você chegou a fazer um trabalho com uma turma de um distrito de Caratinga, com uma turma de alunos, é porque você falou aí sobre bacharelado, sua vontade de ir para o cinema, mas parece que você acabou fazendo um documentário, virou um documentário, isso, um livro, conta para nós essa experiência. Foi um documentário, e é até curioso porque esse documentário saiu de um projeto que eu elaborei para mim participar de um concurso que chama Arte na Escola Cidadã. É como se fosse um prêmio Nobel da Arte e Educação. Eu queria até ressaltar isso, porque poucos professores conhecem esse projeto, conhecem esse prêmio, né? É um projeto que envolve, né, escolas, tanto escolas públicas quanto privadas, né? Se o professor tem um projeto de arte, se inscreva, ele vai concorrer a prêmios, a escola que ele está trabalhando vai concorrer a prêmios. E eu desenvolvi um projeto no qual seria um documentário que o título era Arte como Base de Conhecimento. E foi em qual escola? Na Escola Estadual Maurílio Senra, distrito de Caratinga, em Dom Lara. Dom Lara. Bacana. E aí, o curioso é que esse documentário acabou gerando um livro. Uma didática dentro do documentário acabou gerando um outro projeto. Que foi... Como que na arte tudo se comunica, né? Coisa impressionante, né? Você pode transformar isso num musical, você transforma isso numa história, num romance, você leva para o tablado, é bacana demais. Sim, e o que eu percebi é que uma turma, quando ela é bem produtiva, né, ela traz muitos frutos. Nasceu um projeto, dentro desse projeto nasceu outro, né? E aquilo vai ramificando. E a gente tem, nossa, essa turma, para mim, foi uma das turmas que mais me trouxe uma experiência satisfatória como professor, uma gratificação de ter um trabalho bem executado, dos alunos acompanharem. Isso você já atuou como professor mesmo? Professor mesmo, sim. Contratado? Sim, era eventual que chama? Contratado. Contratado já? Como designado, só que eu tive a possibilidade de trabalhar 3 anos consecutivos nessa mesma escola. E aí eu pude fazer um acompanhamento. Quando a gente começou com o documentário, os alunos estavam no primeiro ano do ensino médio. Entendi. E aí, no segundo ano, já teve a ideia do livro. E aí a gente terminou no 3º ano. Eles começaram a produzir um livro no primeiro ano e terminaram no 3º ano do ensino então médio. Você acompanhou esse processo? Eu pude acompanhar todo o processo. Aí hoje você está em Santa Bárbara, na rede pública. Sim. E lá o pessoal não te cobrou ainda não? E aquele documentário não vai fazer com a gente aqui não, trabalho? O que acontece? Em 2019 eu tive a oportunidade de trabalhar com eles e esse ano eu estou muito feliz de estar trabalhando lá, porque tanto a direção quanto a coordenação já me deu liberdade para mim estar fazendo esse tipo de trabalho. Bacana. E eu estou bem esperançoso. Muito bem, Leonardo, infelizmente nosso tempo já vai acabando, mas você tem um minuto aí para você fazer suas considerações todas, deixar aqui uma mensagem nessa câmera aqui, para os telespectadores aí da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV, para os internautas, pode deixar aí sua palavra de incentivo, pode deixar telefone de contato, fica à vontade, a câmera é sua. Obrigado. Eu queria agradecer aí a oportunidade aí, tanto, né, a emissora que me concedeu esse convite aí, e queria deixar um recado aqui a todos os professores de arte, que trabalham com arte e educação, que monte um projeto, né, que propaga esse campo de conhecimento que eu atuo e que eu zelo muito, que é a arte e educação. Tem lá o prêmio Arte na Escola Cidadã, se inscreva, faça um projeto, né, dedique-se, você que é professor de arte, né, faça o seu papel de um educador em arte, que você pode trazer muitos frutos. Eu tive a oportunidade de estar fazendo um projeto e com esse documentário a gente não chegou a ser finalista não, mas em 2019 a gente conseguiu chegar na semifinal. Isso para mim foi fantástico, né? Quase
conseguir levar o nome de Caratinga, levar o nome de Minas Gerais nesse prêmio de arte educador. E vocês aí que estão, né, acompanhando essa entrevista, esse bate-papo aqui, que eu achei muito interessante, foi muito rico para mim estar aqui presente com o Eugênio, estar aqui conversando, falando sobre arte, falando sobre educação, falando desse papel de arte educador, para mim é muito prazeroso. Você que está nos acompanhando aqui, se quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, pode estar acessando a página no Instagram, que chama @VicioPelaArte. Tem um canal no YouTube também, que é o mesmo nome. Bacana demais. Vício pela Arte. Leonardo, muito obrigado, viu? Sensacional, Eu prazer que muito agradeço. grande te receber aqui. Obrigado aí pela sua presença. Vamos caminhando para mais um final de Começo Conversa. Você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.